No início do capítulo 13 do Evangelho de Marcos, é relatado que Jesus e os discípulos saíam do templo de Jerusalém quando um dos discípulos, admirado com aquela grande e suntuosa construção, faz uma declaração: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe respondeu: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Nesse instante, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Na primeira parte de sua resposta, versículos 5 a 23, Jesus fala sobre a destruição do templo, que se concentra principalmente na futura destruição de Jerusalém, que ocorreu durante a vida deles, no ano 70 depois de Cristo. Na segunda parte da resposta de Jesus, versículos 24 a 27, ele enfoca sua segunda vinda e os eventos que acompanhariam seu retorno. Assim, nesse capítulo, Jesus ensinou sobre um tempo de terrível tribulação que viria sobre Jerusalém e também indicou que algum tempo depois deste terrível período de tribulação, ele retornaria e haveria incríveis sinais que acompanhariam seu retorno. É a partir desse ensinamento sobre o futuro que leva Jesus a contar a parábola A Figueira que Brota, conforme lemos no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos 28 e 29, que diz: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Na Palestina do primeiro século, onde havia muitas figueiras, no verão a seiva da árvore, subindo pelos galhos, fazia brotar o ramo que ficou duro e seco durante o inverno. Isso era conhecido dos discípulos, que ouviam atentamente o ensinamento de Jesus. A parábola parece ser muito simples. É uma analogia, uma comparação da natureza usada para ensinar que, assim como alguém pode facilmente dizer que quando já os ramos da figueira se renovam e as folhas brotam, está próximo o verão, da mesma forma também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo, às portas. Mas o que está às portas? É aqui que precisamos ter muita atenção, pois logo no versículo seguinte, Jesus diz: Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Algumas pessoas, por não fazerem um estudo mais aprofundado do texto e do contexto, ou por quererem encontrar erros na Bíblia, dizem que nessa parábola temos uma falha no cumprimento de uma profecia feita por Jesus. Essas pessoas leem o versículo 30, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça, e ligam essa declaração com a segunda vinda de Jesus, anunciada nos versículos 24 a 27, que dizem: Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Essas pessoas que não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, começam a afirmar que Jesus prometeu a sua segunda vinda ainda no período da geração dos apóstolos. Como ele não veio, a Bíblia está errada. Assim, ela apenas contém a palavra de Deus, diriam eles. Para mim, essa interpretação está totalmente equivocada e deve ser completamente descartada. Todavia, para diversos teólogos, quando Jesus se refere à expressão estas coisas, ele está se referindo ao que havia dito em sua profecia anterior sobre a destruição do templo de Jerusalém, onde os discípulos Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando sucederão estas coisas. Foi aí que eles falaram: E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Quando Jesus fala estas coisas, ele está se referindo à primeira parte de sua resposta e não à segunda parte, ou seja,
A destruição de Jerusalém aconteceria durante a vida das pessoas a quem ele está falando, os discípulos. Estas coisas não são uma referência à segunda vinda de Jesus, que tinha acabado de ser profetizada por ele e que ainda está para acontecer. Essa questão é fundamental nessa parábola, pois sua compreensão vai nos fortalecer na certeza da veracidade da palavra de Deus em sua totalidade. A Bíblia é a palavra de Deus. Essa é uma interpretação possível. Mas há uma outra interpretação que também é viável. A parábola pode referir-se ao fato de que a tribulação que ocorreu em 70 depois de Cristo, em associação com a destruição de Jerusalém, tenha sido apenas um prenúncio de outro período futuro de tribulação que precederá a segunda vinda de Cristo. Esta é a opinião de outros teólogos sobre o assunto. O cumprimento da profecia em um futuro próximo, que foi a destruição de Jerusalém no ano 70, e outro cumprimento em um futuro distante, imediatamente anterior à segunda vinda de Jesus, o que explicaria as profecias e os relatos paralelos em Mateus capítulo 24 e Lucas capítulo 21. Assim, quando Jesus disse: "Não passará esta geração sem que tudo isto aconteça", ele pretendia um cumprimento futuro próximo nas vidas daqueles que ouviram seu ensino, a esta geração, e lançava luzes para o cumprimento final da volta de Cristo. O mais importante nessas duas últimas interpretações é que elas defendem a infalibilidade da palavra de Deus, a qual é atestada por Jesus ao dizer: "Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão." Essa declaração reflete a linguagem do Antigo Testamento sobre a palavra de Deus. Como disse Isaías: "Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente." A razão pela qual a palavra de Deus permanece para sempre é porque o próprio Deus permanece para sempre. Como diz o salmista: "Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim." A declaração de Jesus é, portanto, uma maneira pela qual ele assumiu sua própria divindade e igualdade com Deus Pai em seu ensino. Nessa parábola, ele enfatiza esse fato para que possamos ter certeza de que suas palavras realmente se cumprirão. Podemos ter certeza de que não importa as coisas terríveis que aconteçam em nossa vida, ou quantas mudanças vejamos acontecendo ao nosso redor, a palavra de Deus é um alicerce seguro sobre o qual construímos nossas vidas. Que lições podemos tirar desta parábola? Eu sugeriria pelo menos 3. Primeira, podemos confiar que o futuro está firmemente nas mãos de nosso Senhor soberano. Nada o pegará de surpresa. Até mesmo as terríveis tribulações e tristezas desta vida servem a seu propósito maior. Como o apóstolo Paulo nos ensinou, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Não devemos nos preocupar, então, ao vermos as coisas se desintegrando ao nosso redor e ao assistirmos o julgamento de Deus sobre nossa cultura. Segunda lição: visto que nosso Senhor conhece o futuro e nada o surpreende, Ele pode nos alertar sobre o que está por vir, para que estejamos preparados para enfrentar o amanhã. Apesar do fato de que não podemos saber os tempos ou épocas que o Pai colocou em sua própria autoridade, podemos conhecer certos sinais dos tempos que nos ajudarão a estar preparados para as coisas terríveis que estão por vir, e podemos nos familiarizar bem com os caminhos do Senhor para que entendamos como Ele trabalha no mundo e, portanto, não sermos surpreendidos ou prejudicados em nossa fé. Como disse o apóstolo Pedro: "Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos,
como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Terceira lição: podemos confiar na palavra de nosso Senhor soberano como alicerce seguro para nossas vidas e esperança futura. Como Jesus disse: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Isso deixa cada um de nós com uma decisão a tomar. Vamos confiar em nosso Senhor Jesus e em sua palavra, ou tentaremos construir nossas vidas nas areias movediças do mundo e em suas mentiras? Qual a sua decisão? Que o Senhor conceda da sua graça, para que confies naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Jesus, que pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Que Ele te abençoe, em nome de Jesus. Amém.